Vai lá em Mateus 20, do 1 ao 16. E eu quero falar um pouco sobre... Existem dois princípios de vida do Novo Testamento. Amém? Alguém aqui sabe dizer quais são esses princípios? Existem dois princípios de vida no Novo Testamento. Esses princípios de vida, querido, um é a lei, outro é a graça. Está ligado entre a lei e a graça. Amém? Sobre a lei, você aprende que o quê? Toda vez que eu obedeço a lei, eu sou abençoado. Amém? Esse é o princípio da lei. O princípio da lei é que todo aquele que cumpre a lei é abençoado. Amém? O princípio da graça é você crer que o quê? Que Jesus, ele cumpriu a lei. E através da minha fé em Jesus Cristo, eu nasci de novo. E por ter nascido de novo e ter nascido nele, eu herdei todas as bênçãos que já estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Esse é o princípio da graça. Você precisa entender que a lei, ela está baseada no merecimento. Por que isso? Querido, se eu cumpro a lei, é bem simples. Eu tenho o merecimento de ter cumprido ela. E por ter cumprido ela, eu recebo. Só que é um problema aí. Por quê? Porque não há ninguém que cumpra a lei. E esse é um problema muito sério. Que quando você cumpre a lei, você é abençoado, você vai entender que não há uma pessoa sequer que cumpriu toda a lei, a não ser Jesus Cristo. Amém? E aí o negócio agora fica meio esquisito. Porque você aprende que o quê? Relacionar com Deus através da lei não dá certo. Você está me entendendo ou não? Relacionar com Deus através da lei não dá certo. Em Gálatas, no livro de Gálatas, está escrito assim, ó, que aquele que não cumpre a lei, vive a lei, mas não cumpre ela, está debaixo de maldição. Eu entendo que o quê? Eu não sou capaz de cumprir a lei. Isso é bem claro. Mas eu entendo que o quê? Há aquele que cumpriu toda a lei. Há aquele que morreu por nós. Há aquele que o quê? Que quando eu aceito ele como Senhor e Salvador, eu sou enxertado na videira verdadeira. E por ser um com ele, eu sou abençoado, por quê? Porque ele cumpriu toda a lei. Outra coisa que eu aprendo é que o quê, querido? Quando eu trabalho, eu tenho, a oportunidade de receber por aquilo que eu trabalhei. É você cumprir a lei. Mas eu entendo que quando eu estou pela graça, eu estou recebendo pelo um trabalho que Jesus fez por mim e eu sou beneficiado por esse trabalho. Tá dando para entender aí? Eu quero que você entenda que é algo bem simples. Qual que é a diferença da lei e a diferença da graça? Amém? Então eu não devo querer me relacionar com Deus através do quê? Da lei, mas sim através da graça. E eu entendo que o quê? O favor de Deus está na onde? Está através da graça. Por que eu estou dizendo isso para você? Vamos lá em Mateus 20, do 1 ao 16, e as coisas vão começar a ficar mais claras para você. Mateus 20, do 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, ou um denário por dia, mandou-o para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, fez o mesmo.
E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhe: por que estáis ociosos o dia inteiro, ou o dia todo? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide-vos também para a vinha, e recebeis o que é justo. Queridos, só para você poder entender, para aí que a gente vai continuar. A Bíblia fala assim que o homem sai para poder juntar trabalhadores para a sua vinha, para poder trabalhar na sua vinha. E a Bíblia fala que ele sai de madrugada. Se você entender os horários aqui, ele vai dizer assim, que ele acha a primeira turma às 6 da manhã. Não existe até hoje aquele pessoal que sai 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã para poder trabalhar. A Bíblia fala assim que ele acha na praça esses da primeira hora. E ele chama para vir. Depois ele volta e acha um pessoal que está perto das 9 horas. E aí ele chama também. Depois ele volta e chama uma turma que está na praça e já é meio-dia. E ele fala assim, venha vocês também. Isso acontece às 3 da tarde. E por último, ele encontra uma turma que está ali ansioso. E ele fala assim, por que vocês estão aqui? Fala assim, ninguém nos chamou para trabalhar, mas deixa eu te perguntar, se eles estivessem na praça desde o primeiro horário, eles já estariam trabalhando? Sim ou não? Sim. Mas ele fala assim, 5 horas da tarde, vem vocês também trabalhar. Olha que interessante. E a Bíblia fala assim, que eles vão até a vinha para trabalhar. Continue. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Olha só. Sabe quem que chega primeiro, que ele manda chamar? Os que foram chamados 5 horas da tarde para poder trabalhar. E às 6 horas da noite, pararam de trabalhar. Ele fala assim, chama esses primeiro. Eles são chamados e ele fala assim, tal denário. É um dia de um trabalhador braçal. E pagou. Logo os primeiros que foram chamados já pensaram o seguinte, a gente trabalhou mais. Eu trabalhei mais, eu vou chegar lá, vou ser pego de surpresa. Por quê? Ele vai me pagar mais. Mas olha só o que acontece, Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo, esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, não te faça injustiça, não te ajustaste a ti comigo por um dinheiro ou por um denário? Toma o que é teu e retira, eu quero dar este derradeiro tanto quanto a ti. Olha só que interessante. A Bíblia fala assim que ele chega, ele recebe o que foi combinado, mas ele começa a murmurar. A Bíblia continua dizendo assim, ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu. Vamos lá. Quem é que gosta que alguém ponha preço no teu trabalho? Ninguém gosta, né? Quem é que gosta de receber conselho, gasta teu dinheiro desse jeito? Por que você deu para ele e não deu para o outro? Ninguém gosta, né? E ele diz a mesma coisa aqui, não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Aí ele fala assim, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. E querida, é aí que eu quero entrar. Nessa parábola, fica bem claro, aqui está sendo bem claro o favor de Deus para alguns trabalhadores e para outros sendo pago o que é justo. Aqui fica muito bem claro sobre isso, certo? O que você precisa analisar é quando estamos vivendo no merecimento ou estamos vivendo no favor de Deus. Quando você olha para si mesmo, e eu quero que você faça essa perguntinha aí dentro de você.
Você tem vivido por merecimento ou você tem vivido pelo favor de Deus? E querido, é muito ruim, porque a primeira pessoa que Deus pregou foi para mim, e por isso que eu montei a mensagem. Porque nós fazemos isso o tempo inteiro. A todo tempo nós estamos pregando de alguma forma, exigindo de alguma forma, que nós somos merecedores de alguma coisa. A todo tempo nós estamos querendo provar para as pessoas que nós somos merecedores de alguma coisa. A maioria das discussões entre casal e família está em torno de você ter razão ou não. Ou quem aqui, por exemplo, o marido trabalha o dia inteiro e a mulher é dona de casa. E aí ele chega em casa todo cansado e ele vai tomar banho. Na hora que ele chega na cozinha, a mulher está sentada e não fez a comida. E a barriga dele está orando em gemidos inexprimíveis. E aí eu te pergunto para você, ele olha para a cara da esposa, a esposa está comendo a unha ou assistindo novela. Ele tem razão de ficar bravo? Sim ou não? Tem ou não tem? Vamos deixar bem claro aqui. Tem razão ou não tem? Ou quando a mulher, ela vai lá, ela arruma toda a casa no final de semana. E o marido saiu cedo para jogar bola. E aí ela está no finalzinho da faxina. Ou ela está no quarto ou dentro do banheiro. E na hora que ela olha para a porta, a chuteira com barro está no pé da porta. A meia está jogada para o canto. A calça já foi jogada no pé do banheiro. Ela tem razão ou não de ficar brava? Tem ou não tem? A maior causa hoje de discussões dentro de famílias e relacionamento está em torno de você ter razão ou não. Isso é bem claro. E eu quero que você entenda isso. Porque se você falar para mim que, pastor, eu não tenho isso não, eu vou falar assim, glória a Deus não serve para você, porque para mim a palavra me arrebentou. A primeira palavra falou comigo. A maioria das pessoas que andam desmotivadas dentro do trabalho, estão assim, sabe por quê? Porque elas acham que não é digno o tanto que elas trabalham para poder ter um salário que elas não queriam ter. Será que acontece com você? Levanta só a pontinha do teu pé. Acontece com você isso? A maioria das pessoas que estão desmotivadas a fazerem alguma coisa, elas param por ter razão em alguma coisa. Vai pegando tudo isso aí. Isso acontece também, querido, dentro da igreja. Sabia que acontece isso dentro da igreja? Quando o irmão que está aí faz muito tempo de casa, e de repente aparece um irmão aí, ou uma irmã, e ela começa a se sobressair, e de repente as pessoas começam a olhar para ela de uma maneira diferente. Só que enquanto para uns é de uma maneira boa, para os olhos de quem está aí faz muito tempo, é ter razão no fazer o quê? Em apontar o dedo e falar assim, eu mereci estar ali, mas aquele irmão, aquela irmã não merecia. Em tudo nós procuramos razão para alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo bem claro disso. A Bíblia fala assim que Jesus ele vai ter com Marta e Maria e elas estão dentro de casa. E a Bíblia fala assim que Jesus não está sozinho porque ele não andava sozinho. Estava ele mais 12 discípulos. Quem aqui tem família grande? Deixa eu ver, levanta a mão. É só eu que tenho? Quando você convida a família assim, entra, é aquele barulho, né? É gostoso, não é? Mas dá 3 horas depois você está arrebentado. Talvez você não fez nada, não sabe nem porque está arrebentado, mas de tanto barulho que tem dentro de casa, você fica daquele jeito, né? Querido, você imagina 12 pessoas mais Jesus dentro da casa de Marta e Maria. A Bíblia fala assim que Marta estava lá fazendo, estava fadigada. Sabe por quê? Para pensar, você está recebendo visita.
você não tem que dar alguma coisa de comer? Era necessário fazer o que Marta estava fazendo? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que sim? Não? Vocês iam deixar os discípulos tudo passando fome? Queridos, os discípulos vão virar os apóstolos mais para frente. Vocês teriam deixado de passar fome dentro de casa? Querido, era necessário Marta fazer o que ela estava fazendo. Só que a Bíblia fala que o quê? Maria estava na onde? Aquela também, que era a dona da casa, estava lá nos pés de Jesus. E aí Marta, querido, ela vai dentro da razão dela cobrar algo de Jesus. E ela chega e pega e fala assim, ó, Jesus, manda minha irmã. Você permite um tipo de coisa dessa? Enquanto está aqui, ó, você está tudo com fome, eu fico imaginando o que está passando ali com Marta. E ela tentando cobrar todas as suas razões. Ela fala assim, a minha irmã está aqui aos teus pés. Manda ela ir lá comigo, me ajudar. E aí, querido, vem algo de Jesus que me chama muita atenção. Jesus, ele nunca vai te obrigar a fazer nada. Jesus nunca vai te obrigar a você trabalhar para ele. Jesus nunca vai te forçar a você fazer alguma coisa. Sabe por quê? Quem é servo não escolhe ser servo, ele apenas serve. É bem simples assim. Quem é servo não diz assim, ó, eu escolho eu ser servo. Não, ele serve, querido. Para ele é muito fácil isso, ele olha a situação e ele vai lá e ele está pronto para servir. Tem pessoas que você convive, que você conhece que é servo? Querido, eu tenho um que eu convivo com ele aqui quase 24 horas. Você fala para o cara assim, ó, vamos lá em Ribeirão, o cara vai. Você empresta teu carro, o cara empresta. Ó, vamos ali comigo expulsar um demônio? Vamos. Se você ligar de madrugada para ele, ele está pronto para te servir. Quem é servo, que ele não escolhe ser servo, ele apenas serve. É algo natural. É algo natural dele. Quem é servo, as coisas fluem. E aí Jesus olha e pega e fala assim, ó, Marta, Marta, você está fadigada com tantas coisas, enquanto a tua irmã escolheu a melhor parte. Sabe por que isso? Era necessário Marta fazer o que ela tinha que fazer? Era. Mas ela perdeu o direito de ser favorecida através do favor de Deus, quando ela passou a olhar e sentir-se incomodada com Maria e não fazer o que ela tinha que fazer. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Enquanto existem coisas para a gente poder fazer, a gente está incomodado com quem está parado. Eu não ajudo porque aquele irmão lá também não ajuda. Eu não faço porque aquele irmão ali não levanta a bunda para fazer nada. É desse jeito. Sabe por que eu não faço nada dentro de casa? Porque você não ajuda a fazer nada. Você não traz, você deixa as contas atrasar. Esse é um motivo para quê? Para você não fazer nada. Nós temos razão para tudo isso. Nós encontramos razão para tudo isso. Olha só, Jesus nunca vai te obrigar a você fazer nada. Fala para o teu irmão isso. Fala assim, ó, Jesus nunca vai te obrigar a você fazer nada. Agora, uma coisa você deve se atentar. Quando você perde a vontade de servir, você perdeu o teu propósito. Como assim, pastor? Não estou entendendo. E é verdade. Quando você perde a tua vontade de servir, de se dispor a fazer alguma coisa, você perdeu todo o teu propósito. E você vai entender isso. Somos testados com o favor na vida do outro todos os dias. Querido, todos os dias terá a pessoa que estará do teu lado precisando de alguma coisa. Todos os dias. Esses tempos atrás, a gente tinha muitos irmãos moradores de rua, que eles estavam vindo, e alguns, não são todos, né? Alguns vêm, eles pedem para tomar banho, a gente vai lá, deixa eles tomar banho. Outros você precisa colocar um tempo para eles, porque se deixar eles ficam meia hora lá dentro. Eles querem nadar.
quer encher a banheira. Outros abusam demais. Mas em tudo isso a gente tem que ter paciência, amém? E aí teve um dia que o irmão estava muito bravo. Ele falou assim, esse vem aí, ele fica fazendo isso. Toda hora ele fica fazendo isso. Não é justo o que ele faz. E ele estava na razão dele, querido. E aí na hora o Espírito Santo falou assim para mim, na hora, a salvação do rico era Lázaro que estava às portas dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, que o Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do rico. A salvação daquele rico era Lázaro que estava à porta. E aí eu virei, peguei e falei assim, e contei essa frase para ele. É o que veio de impacto. Aí ele parou, analisou, falou, vamos deixar ele quietinho lá. Todos os dias Deus irá te testar com um favor que você tem pela vida do teu irmão. De alguma maneira, ele vai te testar. Amém? A Bíblia fala assim lá em Mateus 15. Mateus 20, 15. Olha o que ele diz, não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu, ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Nossas atitudes, querido, vão falar muito mais alto do que qualquer palavra. As tuas atitudes no teu dia a dia vai falar muito mais alto que qualquer palavra. Amém? Você precisa entender que o quê? Deus está preocupado com o teu coração. Deus está preocupado no que é aquilo que é mais precioso seu, que é o que é o seu coração. Jesus alerta para a gente guardar o nosso coração da cobiça. Em Lucas 12, do 13 ao 15, está escrito assim, e disse-lhe um da multidão, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Olha que interessante isso aqui, Eu quis pegar esse texto. Vocês lembram como que foi o chamado de Jesus para os discípulos? A Bíblia fala assim que ele chegou até a praia e os chamou. E a Bíblia fala assim que eles deixavam tudo o que estavam fazendo para poder andar com Jesus. Quer dizer que o quê? Quer dizer que eles deixaram de trabalhar para poder fazer e andar no ministério de Jesus. Quer dizer que eles deixaram aquilo que era precioso, os seus bens, para poder fazer a vontade de Jesus. E aí Jesus está ali no meio da multidão, pregando sobre reino, pregando sobre plantar, para você guardar o teu coração, e de repente levanta um endemonizado no meio, e vira e fala assim, Senhor, pede para o meu irmão repartir a herança dele comigo. Aí você olha e pega e fala assim, mas pastor, não estou entendendo. Querido, Satanás, ele age de uma forma bem sutil. Sabe por quê? Naquele momento aqui, esse homem está se levantando para falar sobre o quê? Sobre bens. Para poder tentar todos aqueles que abriram mão para poder cumprir o ministério de Jesus. Bem sutilmente, Satanás se levanta de alguma maneira para poder fazer o quê? Corromper os nossos corações. E você precisa entender que o quê? Que o mais precioso que você tem é o seu coração. Outra coisa que você precisa entender é que o quê? Cuide para não se tornar um perseguidor. Isso é muito sério, ou até mesmo um juiz. Não se relacione com pessoas por causa de merecimento. Toda vez que você fizer isso com alguém, você vai se frustrar. Sabe por quê? Porque a intenção errada não está no coração do irmão. A intenção errada já começou no teu coração. Está cheio de pessoa que se relaciona com outras pessoas porque a pessoa é importante, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa é bem vista. Está cheio de pessoas que se relacionam com outras pessoas para poder ter algum benefício. E toda vez que você vir dessa maneira, você vai se frustrar. Fala para o irmão que está do teu lado. Nunca se relacione por conta de merecimento.
Outra coisa que você precisa entender é o seguinte: não sirva para ser reconhecido. Outra intenção errada do teu coração. Está cheio de gente querendo servir para poder ser reconhecido. E você vai se frustrar. Está cheio de pessoas, querido, e talvez você faz parte de uma dessas pessoas. Que talvez você não faz o que a pessoa quer e a pessoa deixa de conversar com você. Você não faz o que a pessoa desejava que você fosse. E não começa a cumprir as vontades dela, aí ela te dá um gelo. Aí entra a chantagem emocional. De fazer o quê? Fazer cara feia. Não conversar mais com a pessoa. E aí você começa a fazer esse tipo de coisa. Sabe por quê? A intenção está no teu coração. Nunca sirva querendo merecer alguma coisa. E você vai entender por que eu estou querendo dizer isso. Sabe por quê? Quando Jesus, Ele morreu por nós, Ele morreu porque Ele nos amou. Quando Jesus, Ele resolveu relacionar com a gente, sabe por quê? Foi só porque Ele nos amou. Quando Jesus via uma pessoa que estava passando fome, Ele multiplicava o pão para poder dar de comer, sabe por quê? Só porque Ele amava a pessoa. E quando Ele precisava fazer algo para que a festa não acabasse, Ele multiplicava o vinho. Ele transformava a água em vinho. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se o teu princípio de vida ainda é lei e você não tinha entendido sobre isso, tudo que você fizer vai ser por merecimento. Está cheio de gente falando assim, ó, não pastor, eu prego sobre a graça, mas ainda vive pregando a lei. Elas pregam a lei, sabe de que jeito? Pregam a lei através das atitudes. O que Jesus Ele quer que você entenda que o quê? É que o favor de Deus está sobre você. Sabe por que eu quis pôr esse tema aqui? Ó? Temos o que não merecemos. Sabe por que eu quis pôr isso? Porque não houve um homem sequer, a não ser Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei para nos dar algo que o quê? Nós não merecíamos, mas Ele nos deu porque nos amou. Bem simples assim. Nós, querido, não merecemos nada. Eu lembro de situações que foram acontecendo com a minha vida, e eu fui olhando. Eu lembro que quando eu saí para poder trabalhar de carpinteiro por conta própria, eu trabalhava para pessoas, né? Cheguei a trabalhar muito tempo, acho que uns 12 anos da minha vida para pessoas. Trabalhando, sempre ali, ó, nunca fui pessoa de perder dia de serviço. Se precisasse acordar às 5 horas da manhã, eu estava pronto para poder trabalhar. E quando eu recebi uma palavra de Deus, e eu estava lembrando na hora que a irmã estava profetizando aqui, eu recebi uma palavra de Deus, e aquela palavra de Deus veio de encontro ao meu coração. Eu lembro que esse homem de Deus, ele virou para mim e falou assim, ó, sai para trabalhar por conta própria. Eu, no meu ponto de vista, estava sendo injustiçado por conta do quê? Estava vivendo a lei. E eu achava que o quê? Estou sendo injustiçado. Ele falou assim, ó, sai por conta própria. Vai trabalhar por conta própria que Deus vai te honrar. E eu lembro que quando eu saí por conta própria, querido, e eu comecei a trabalhar, as pessoas chegavam até mim e falavam assim, ó, você não está mais trabalhando para o ciclano? Eu falava, não. Ah, então eu vou te passar serviço. E eu ficava todo frustrado pela situação que estava acontecendo, porque eu olhava aquilo e falava assim, eu não quero ser um traíra na vida da pessoa que eu servia há tantos anos. E aí ele virava e pegava e falava assim, ó, não, se você não fizer, eu não vou passar para a pessoa. Eu falava, então eu topo, eu vou trabalhar. Eu lembro de pessoas que eram amigos meus, depois de muito tempo, que eles olhavam e falavam assim, ó, não dá para entender. Eu já trabalho por conta faz tantos anos e você não fica sem serviço. Mas em nenhum momento eu olhava e falava assim, ó, isso que está acontecendo é porque eu mereço. É porque eu entendia que era a favor de Deus. Pessoas que vivem pela lei, pelo merecimento, sempre irão se frustrar.
mas as pessoas que vivem pelo favor de Deus, receberão o favor de Deus. Eu lembro que teve dias que eu estava trabalhando e o serviço estava terminando, e isso era umas 3 horas da tarde. E eu falei assim, agora, eu não tenho serviço para amanhã. E aí eu catei um funcionário meu, coloquei dentro do carro, falei, cata os cartões aí. Ele sentou do meu lado e eu deixei 2 trabalhando na obra. E eu falei assim, eu tenho que receber um dinheiro dentro de um condomínio, e na hora que eu parar lá, você vai descer, vai sair entregando cartão em todas as obras. Ele falou assim, vai dar certo isso? Eu falei, vai em nome de Jesus. Aí eu pus a mão em cima dos cartões, eu falei assim, Senhor, direcione esses cartões na mão das pessoas certas. E na hora que eu encostei o carro dentro do condomínio, fui conversar com o homem que eu tinha feito serviço, ele saiu entregando nas obras. E aí a gente saiu desse condomínio, foi para a rua, entrou dentro de uma rua que tinha bastante construção, e eu descia, falava assim, vou deixar meu cartãozinho aqui, vou deixar o outro. Depois de 20 minutos andando de carro, uma das pessoas me ligou. Pegou e falou assim, você é carpinteiro? Eu falei, sou. Você deixou um cartão aqui na minha obra, tem como você voltar aqui? Eu falei, qual obra que é? Porque eu tinha entregado em muitas. Ele falou assim, é dentro de uma obra assim. Eu falei, é o primeiro lugar que eu tinha entregado. E eu voltei lá. E aí eu voltei, ele falou assim, você quer fazer essa carpintaria aqui dessa casa, desse sobrado? Eu falei, eu quero. Eu falei, vamos fazer uma relação de material. Ele falou, quanto que é o teu preço? Eu falei, é X. Ele virou para mim e falou assim para mim, não pode começar. O material já está tudo aí. Eu ia fazer. Mas na hora que eu peguei o cartão, eu falei assim, não, eu vou deixar ele fazer porque eu quero conhecer ele. Queridos, é uns 5 dias para poder chegar um material na obra. Eu estaria 5 dias em casa. Mas o material já estava lá, porque Deus preparou. Sabe por quê? Porque eu estava recebendo o favor de Deus. E eu lembro que eu comecei a trabalhar no outro dia. Essa pessoa que me deu essa oportunidade, através dela, ela abriu várias portas para mim dentro de construtora. Sabe por que isso aconteceu? Não foi porque eu merecia, nem porque o meu serviço era melhor do que os outros. É porque eu estava vivendo o favor de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você começar a colocar essas intenções para fora do teu coração e entender que o quê? Você não é merecedor de nada. Nada que você faça tem o direito de fazer você cobrar algo de alguém. Mas entender que um dia Jesus morreu por você, porque você não poderia cumprir toda a lei para ser abençoado, mas você encontrou o favor de Deus através da vida dele. E eu profetizo na tua vida em nome de Jesus, que você vai encontrar o favor de Deus dentro da tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai encontrar o favor de Deus nas tuas amizades. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai encontrar o favor de Deus na tua empresa, nos teus negócios. Você vai encontrar o favor de Deus na tua saúde. Você vai encontrar o favor de Deus na área emocional. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser favorecido para que o favor de Deus alcance outras pessoas. Eu entrego essa profecia para você. Eu quero que você entenda em nome de Jesus que tudo que você tem é porque você recebeu o favor de Deus. Você não era merecedor de nada, mas aquele que morreu por nós, Ele nos fez merecedor. Você não era merecedor de poder cumprir, sabe por quê? Nós, em toda a nossa força, viveríamos em maldição, porque nós não suportaríamos viver a lei, mas aquele que é fiel foi lá e morreu por nós, e Ele cumpriu toda a lei, e hoje você é favorecido, porque o favor de Deus alcançou a tua vida, amém? Eu queria que você ficasse de pé. Querido, que você possa ser favorecido, mas que você possa favorecer, através do favor de Deus, todas as pessoas que estão ao teu redor. Sabe por quê? Quando você entender isso, as coisas vão começar de dentro de você crescer como se fosse uma essência. A Bíblia fala assim em Atos 10, que Cornélio, ele era conhecido, sabe por quê? Porque ele era um homem piedoso. E através das suas esmolas e as suas orações, chegavam diante de Deus como um memorial. Sabe o que eu vejo quando eu olho tudo isso? Eu falo assim, como assim?
as esmolas de Cornélio, porque ele era piedoso, e as orações subiam diante de Deus como um memorial. E aí minha cabeça, querido, eu gosto de viajar. Sabe o que eu fico pensando? A Bíblia fala assim que nem judeu ele era. Eu fico pensando que quando a gente planta algo aqui, começa a crescer algo diante de Deus. E de repente Deus, eu acho que Ele olha e fica assim, ó, o que será que está chegando? O que será que está chegando? Sabe por quê, querido? Você vai receber galardão do Senhor, não porque você é merecedor, mas porque você foi favorecido, e você vai favorecer as pessoas que estão aí fora, através do amor de Cristo, através da bênção de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque Ele já te abençoou com todas as bênçãos celestiais no lugares celestiais. Você só precisa, como igreja, fazer o quê? Eu tomo posse daquilo que Jesus ele já conquistou por mim. Eu tomo posse, eu libero uma palavra, falo assim, Senhor, eu tomo posse em nome de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor já liberou por mim. Através do teu sangue, eu entro nas regiões celestiais, eu tomo posse de tudo aquilo, da provisão do Senhor, eu tomo posse da saúde, da libertação. Toma posse, querido, o favor de Deus ele vai alcançar a tua vida, amém? Queridos, como profetas de Deus, eu quero que você faça algo agora. Eu quero que você agora coloque para fora, coloca mesmo para fora, saia do teu eu. Sabe daquilo que você fazia e achava que você era merecedor? Sabe daquilo que você fazia e achava que você tinha razão? Eu quero que você faça assim, Senhor, eu deixo tudo isso aqui hoje. Eu não quero mais viver assim, mas eu quero andar no teu favor. Eu quero andar no teu favor. Querido, eu estou sentindo muito forte que Deus está curando a área sentimental de uma pessoa. Você está encontrando o favor de Deus agora. O favor de Deus está te alcançando. O favor está te alcançando nessa noite. Querido, se você tem algum problema de enfermidade agora, coloca a mão sobre a sua cabeça. Que o favor de Deus te alcance agora. Pai, em nome de Jesus, alcança essas vidas agora, Deus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre elas. Espírito de enfermidade, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Que o favor de Deus alcance a sua vida agora. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. Sobre as pisaduras nós fomos sarados. O Senhor está curando a tua vida emocional agora, querido. Deus tem visto o teu sofrimento. Querido, não é porque você merece, é porque Ele te amou. Ele está te amando agora. Visita, Deus, em nome de Jesus, essas vidas. Continua orando. Fala, Senhor, eu recebo o teu favor sobre a minha vida.